agora do Cruzeiro, que vai jogar na segunda-feira contra o Bahia em Salvador. Cruzeiro, claro, embalado pela vitória no Clássico com o show do Caio Jorge, né? Com os 2 gols que ele fez no meio de semana, ele entrou pro top 5 artilheiros do Cruzeiro no novo Mineirão. E olha quem tá nessa lista. O Arrascaeta é o líder com 30 gols, o Thiago Neves tem 28, o William do Bigode, que hoje tá no América, tem 27, Ricardo Goulart tem 22 e o Caio Jorge agora tá na 5ª colocação com 18 pontos. E ele falou sobre esse ótimo momento que ele tá vivendo, que não é fase não, tá? Tô muito feliz. Do meu ponto de vista não é fase, isso é trabalho. Até porque se fosse fase já tinha acabado. Tenho 20 gols na temporada. Sempre busquei por esse momento. Meus companheiros também estão jogando em alto nível e isso vem me ajudando muito. O Caio Jorge jogou no sacrifício contra o Atlético, né? Você vai se lembrar, ele foi cortado da seleção brasileira. Então ele é dúvida para essa partida contra o Bahia segunda-feira. Ele pode ser poupado e pode nem viajar para Salvador. A delegação do Cruzeiro vai viajar para Bahia amanhã. E além dessa dúvida do Caio Jorge, o Leonardo Jardim vai ter 2 desfalques certos. O Lucas Silva e o Eduardo estão suspensos para essa partida. Vamos continuar falando do Cruzeiro, só que agora das cabulosas, que amanhã tem final do Brasileirão Feminino contra o Corinthians em São Paulo, 10h30 da manhã. Você vai poder ver ao vivo na Globo. O primeiro jogo aqui em BH, Independência lotado, ficou 2-2. Ou seja, quem ganhar essa partida leva o caneco. Vamos pro palco do jogo, Neoquímica Arena em São Paulo, onde está Rafaela Potter, para falar da expectativa desse jogaço. Amanhã provavelmente vai ter muito público nessas arquibancadas. Rafa, boa tarde. Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no Globo Esporte. Pois é, a bola rola amanhã às 10h30 da manhã aqui na Arena Corinthians e há uma grande expectativa de público, inclusive de quebra de recorde de público do futebol feminino. Recorde que é aqui da Arena Corinthians no ano passado, inclusive na final em que o Corinthians venceu o São Paulo, conquistou o 6º título e mais de 44.500 torcedores compareceram aqui à Arena Corinthians. Até o momento, segundo a assessoria do clube, mais de 34 mil ingressos vendidos. Então há uma grande expectativa de quebra de recorde, como as cabulosas fizeram, né, no primeiro jogo, no empate em 2-2 do Independência, em que mais de 19 mil pessoas compareceram ao estádio e que foi a quebra de recorde do futebol feminino entre clubes em Minas Gerais. Agora, falando um pouquinho da agenda das cabulosas, elas chegaram ontem em São Paulo, desembarcaram, a gente estava acompanhando. Hoje fizeram o último treino e esse último treino foi focado em bola parada, viu, Maurício? Preparadíssimas para essa grande final e quem também está preparado para acompanhar, quem está preparada, né, são as famílias dessas jogadoras e a gente vai acompanhar algumas dessas histórias agora na reportagem. Até hoje eu não acreditei muito não, sabe? Não era uma coisa pensável, tipo, anos atrás. A meta inicial já era alta. Nosso objetivo é nos classificarmos para a Libertadores do ano que vem. Mas tinha fôlego para mais. E o que era difícil de imaginar ficou bem diante dos olhos. Tá na final do Brasileiro, meu Deus do céu. Tá na final do Brasileiro. O time feminino do Cruzeiro começou em 2019. Em 22, a equipe já estava na elite. E agora é o primeiro time mineiro a brigar pela Taça do Brasileiro. Se a emoção já é grande para quem acompanhou essa evolução das arquibancadas, imagina só para quem viu o crescimento de jogadoras desse elenco de dentro de casa. Ela joga futebol desde os 3 aninhos, a Isadora, né? Eu tava com os guris, aquela coisa toda, né? Mamãe Haas foi de quem a Isa herdou a garra, que usa para vestir a braçadeira de capitã e cuidar da zaga das cabulosas. Eu sei que a Isa está preparada para a guerra, sempre digo, né? O maior orgulho de uma mãe é saber que o filho está pronto. Eu tenho visto que ela tem se doado por completo. Se doar por completo. Foi o que fizeram também Bianca Brasil e Vanessinha. Elas precisaram superar lesões para chegar à final do Brasileiro. Cara, foi um momento muito difícil. Tive outra lesão, fiquei 5 meses fora. Quem passa por isso é bastante complicado. Você não sabe se você vai poder voltar a jogar bola. Cara, bateu! Gol! Vanessinha vencendo o duelo contra a Tapia! De fácil nessa caminhada não teve nada, a cada etapa um desafio vencido. Essa final não foi dada pra gente,
Ninguém falou, ai, tadinho do Cruzeiro, agora tá investindo, vamos dar para elas. Não, a gente buscou e com certeza a gente vai em busca agora dessa taça. O reconhecimento veio das arquibancadas. Recorde de público de clubes mineiros no estado. Amanhã vai ser a casa do Corinthians que estará cheia. O Cruzeiro precisa vencer o adversário que busca o 7º título brasileiro. Mais 90 minutos para emocionar e dar orgulho para uma torcida que já está preparada para apoiar e aplaudir. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Para mim, o maior favorito ao título da Copa do Brasil. E isso ficou ainda mais evidente depois da segunda vitória em 2 jogos contra o Galo. Placar agregado no Clássico Mineiro de 4-0 a favor do Cruzeiro. Nessa quinta-feira, vitória por 2-0 com 2 gols do Caio Jorge, que passou os últimos dias tratando até mais do que 14 horas por dia. Tudo para ficar à disposição. E o Caio Jorge fez valer todo esse esforço, assegurando a passagem cruzeirense. Jogo com recorde de público, domínio total do Cruzeiro, mesmo com o Galo tendo mais posse de bola, as principais chances de gol eram sempre da Raposa, que quebrou tabus importantes na noite dessa quinta-feira. O primeiro deles, o Cruzeiro não conseguia eliminar o Atlético no mata-mata desde 2019. Era também em 2019 a última vitória do Cruzeiro contra o Atlético no Mineirão em competições nacionais. O Cruzeiro também vivia um jejum de vitórias dentro do seu estádio contra o maior rival. Depois da partida, uma série de zoações, Caio Jorge, Bolassi, o perfil oficial do Cruzeiro nas redes sociais, todo mundo tirando sarro do Atlético. O Hulk, depois da partida, admitiu que 1 hora teria de ser eliminado pelo Cruzeiro, algo que ainda não havia acontecido, enquanto o Lianco acabou baixando um pouco o nível e até recorrendo a uma provocação mais homofóbica. Na saideira sobre esse clássico, Jorge Sampaoli admitiu a necessidade de mudanças e melhorias em muitos setores, até porque o Atlético não foi páreo para o Cruzeiro. Raposa que agora enfrenta o Corinthians, jogo marcado para apenas dezembro. Assim que o Campeonato Brasileiro terminar, a gente tem a realização das 2 partidas de semifinal, além da grande decisão. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que segue vivo na briga por 2 títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e tem também um dono bastante emocionado. As imagens da Cruzeiro TV mostraram o Pedro Lourenço quase às lágrimas, depois da classificação contra o Atlético Mineiro, e a verdade é que tudo que o Cruzeiro tem hoje se deve muito a esse senhor, que é dono de um patrimônio estimado em mais de 8 bilhões de reais e que nunca poupou esforços para fazer do Cruzeiro um time vencedor. Bem antes de comprar a SAF do Cruzeiro, Pedro já emprestava um caminhão de dinheiro, muitas vezes sem ter a mínima noção de que receberia esse dinheiro de volta. Ronaldo Fenômeno comprou o clube, organizou o Cruzeiro e depois o vendeu para o Pedro Lourenço, que decidiu gastar ainda mais. Foram cerca de 700 milhões de reais investidos em reforços, pagamentos de dívidas e também para contemplar uma série de outras despesas. E aos pouquinhos todo esse investimento vem se fazendo valer e tem sido justificado. Com o Cruzeiro, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, são 44 pontos, 3 a menos do que o Flamengo e um jogo a mais. Além da presença nas semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians, sonhando com vaga na grande decisão. Queria destacar uma frase do Pedro Lourenço para contar um pouquinho sobre o atual momento. Abre aspas para ele. Desde o primeiro dia em que vim para o Cruzeiro, buscava trazer a dignidade do nosso torcedor que vocês trouxeram de volta. Isso não tem preço. Vocês trouxeram a alegria de volta ao nosso torcedor. Queria que você, torcedor do Cruzeiro, mandasse um recado via espaço para comentário para o dono da SAF cruzeirense. Combinado? Juntos com as quentes do dia, nesta sexta-feira maravilhosa, depois da classificação, Cruzeiro quebrando mais um tabu, não venceu o Atlético Mineiro no Mineirão desde 2021, e o Leonardo Jardim, o exterminador de tabus, quebrando mais um. Cruzeiro na Copa do Brasil, eliminando o Atlético Mineiro novamente, o que aconteceu em 2019. Cruzeiro chegando à semifinal para enfrentar o Corinthians. E em termos de Copa do Brasil, só pensa nisso no mês de dezembro. São as últimas 4 datas do futebol brasileiro reservadas para 2 jogos das semifinais, 2 jogos da finalíssima. O Cruzeiro querendo aí voltar a uma final de Copa do Brasil.
o que não acontece desde 2018, quando a gente conquistou o Hexa da competição. Mas até lá, muito tempo, muito trabalho e muito compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O foco agora é total no Brasileirão, incluindo a partida de segunda-feira diante da equipe do Bahia, o jogo às 8 horas da noite na Fonte Nova, em Salvador, fechando a rodada, e é um confronto diretaço, hein? Esse jogo para o Cruzeiro, que é o segundo com 44 pontos, o Bahia é o quarto com 36 pontos, então é duelo, confronto direto ali no G4 e um jogo muito importante numa rodada em que tem o Flamengo jogando fora de casa diante da equipe do Juventude, em que tem o Palmeiras enfrentando o Internacional em casa, o Botafogo vai jogar diante do São Paulo fora de casa, tem o Mirassol jogando fora de casa diante do Grêmio. São os jogos ali dos 6 primeiros colocados na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois da classificação já teve trabalho. O Cruzeiro treinou hoje na Toca da Raposa 2, os reservas no campo e os titulares fazendo aquele trabalho de recuperação. Claro que é um foco aí importante depois de um jogo bem desgastante, a turma se recuperar, mas ainda tem sábado, tem domingo, quando o Cruzeiro vai fechar a preparação e segue viagem para Salvador. Sobre Caio Jorge, jogador que teve a lesão muscular ainda com a seleção brasileira, ficou em tratamento, ainda vai fazer trabalhos específicos para ficar 100%, mas a expectativa é de que ele tenha condição de jogar na segunda-feira diante da equipe do Bahia. É o que o Cruzeiro vai trabalhar aí sábado e domingo para que o Caio Jorge possa atuar normalmente em Salvador, e aí depois o Cruzeiro terá a semana toda até o outro domingo, quando recebe a equipe do Red Bull Bragantino. Então, ninguém pensa no Cruzeiro, no Caio Jorge fora do compromisso na segunda-feira diante da equipe do Bahia, até porque é um jogo importante da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Leonardo Jardim, ele terá 2 problemas. O Lucas Silva, ele recebeu o 3º cartão amarelo na vitória sobre o São Paulo, e o Eduardo, que poderia ser um substituto do Lucas Silva, ele foi julgado no pleno do STJD e teve a pena reduzida para 3 jogos. Ele tinha pegado 4 jogos de suspensão. Reduziu para 3, ele cumpriu 1, então ele tem que cumprir mais 2. Ele fica fora diante da equipe do Bahia e também do Red Bull Bragantino, volta para o jogo contra o Vasco, aí é depois do Red Bull Bragantino no Rio de Janeiro. O Cruzeiro então terá que pensar aí o Leonardo Jardim numa alternativa, né? Se ele coloca o Matheus Henrique, o Mateuzinho, vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, ainda com 2 treinamentos para definir a equipe. O restante aí do time é a base que vem atuando. Agora, para este compromisso na segunda-feira, o Jardim pode ter 3 caras novas, e todos treinando e à disposição, incluindo o jovem lateral direito careca, o Cauã Moraes. Ele já está treinando com o grupo e pode ser relacionado para segunda-feira, porque o Fagner vem na reta final de recuperação, ainda não retornou aos treinos com bola, então seria uma ótima opção ter o jovem Cauã Moraes se precisar de ter alguém na lateral direita. O Rian Guilherme, volante, também está à disposição. E o Kenny Moraes, o Kenny Arroio, melhor dizendo, Cauã Moraes, Kenny Moraes não, né? Kenny Arroio, ele também treinando e à disposição para ser relacionado. Aí é com o Leonardo Jardim, vamos aguardar, mas se ele quiser, pode ter todas essas caras novas na segunda-feira diante da equipe do Bahia lá em Salvador. É compromisso importante, estaremos com a equipe completa diretamente da Fonte Nova. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.